Olá, eu sou o professor Lorival Pereira Martins e vamos dar sequência aos nossos vídeos sobre as operações com números inteiros. Neste vídeo vamos trabalhar com a adição e a subtração de números inteiros. Adicionar ou subtrair números inteiros é relativamente simples, eu diria até que é intuitivo. Além das técnicas operatórias, a lógica interna a esses números são suficientes para que você compreenda essas técnicas, que você consiga trabalhar com essas operações. Para que a gente analise essa relação intuitiva, vamos lembrar de como nós criamos o conjunto dos números inteiros. Nós vimos que os números inteiros, eles se originam da dificuldade de efetuar diferenças, como por exemplo, a diferença entre 3 e 8, 3 menos 8. Esta diferença não é possível dentro do conjunto dos números naturais. E como ela não é possível, e não é possível por quê? Porque o 3 tem 5 unidades a menos do que o 8. Né? Então, se o 3 tem 5 unidades a menos que o 8, uma forma que nós utilizamos para efetuar essa operação é dizer, o 3 tem 5 unidades a menos que o 8. Então, 3 menos 8 é igual a menos 5. Claro que a partir do momento que eu considero que 3 menos 8 é igual a menos 5, eu posso pensar também da forma inversa. 8 menos 3 é possível, porque o 8 tem 5 unidades a mais do que o 3. Então, dessa forma, nós construímos aqui a ideia de números relativos e o conjunto de números relativos que nós construímos está representado aqui. É um conjunto em que ao número está associado também um sinal, que dá a ele um caráter relativo. Nós vimos que o menos 4 ele é menor que o mais 3, por exemplo. Embora o valor absoluto do 4 seja maior do que o valor absoluto de 3. E dessa forma, a um dado número inteiro, nós associamos dois objetos, duas características bem claras. A de número relativo e a de valor absoluto. O valor absoluto está relacionado à quantidade expressa pelo número relativo, enquanto que o valor relativo está relacionado com a comparação deste número com um segundo número. Então, por exemplo, o menos 4, como vimos, ele é menor do que o menos 2. E o mais 2, ele é maior do que o menos 4. Então, aqui nós temos a ideia de a quantidade absoluta no menos 4 é 4, mas o valor relativo do menos 4 é menos 4. São essas as concepções que nós acabamos utilizando no momento que eu faço a adição e a subtração de números inteiros. Vamos começar aqui pela adição de números inteiros. A adição ou soma, né? Soma ou adição de números inteiros, nós vamos dividir em dois casos, né, bem claros. Primeiro, quando os dois números têm o mesmo sinal. Por exemplo, na soma de mais 5 com mais 7. Nós vimos que o mais 5, na prática, equivale ao natural número 5. E a mesma coisa com o mais 7, equivale ao natural mais 7. Portanto, a soma de mais 5 com mais 7 será mais 12. E a soma de menos 5 com menos 7? Nós vimos que menos 5 equivale a faltar 5 para que eu consiga efetuar a diferença. Da mesma forma que o menos 7 seria faltar 7 para que eu consiga fazer a diferença. Portanto, a soma de menos 5 com menos 7 será igual a faltar 12 para que eu consiga efetuar a diferença. Ou seja, na soma de menos 5 com menos 7, eu tenho como resultado menos 12. O que nós observamos aqui é o valor absoluto de mais 5 é mais 5, é 5. O valor absoluto do 7 também é 7.
E a soma dos valores absolutos do 5 com o 7 será 12. O valor absoluto do menos 5 é 5 também. Do menos 7 também é 7. A soma dos valores absolutos de menos 5 e de menos 7 será 12. Como ambos equivalem a uma falta, então tem uma falta de 12. Ou seja, temos aqui praticamente já uma regra. Na soma de dois números com o mesmo sinal, mantemos o sinal e efetuamos a soma dos seus valores absolutos. Vejamos essa regra na soma de mais 15 com mais 8. De acordo com a regra que nós obtivemos agora, basta manter o sinal, porque ambos são positivos, e a soma de 15 com 8 será 23. Vejamos outro exemplo. A soma de menos 15 com menos 8. De acordo com a regra que nós definimos, mantemos o sinal e efetuamos a soma dos valores absolutos, portanto, menos 23. Formalizando então a nossa regra, na soma de dois números inteiros com o mesmo sinal, conserva-se o sinal e soma-se os seus valores absolutos. Mas nós também temos uma segunda situação, o caso em que os números têm sinais diferentes, como por exemplo na soma de menos 5 com mais 7. Vamos usar a analogia aqui de menos 5 equivaleria a uma falta de menos de 5, enquanto que mais 7 é um excesso de 7. Claro que se eu juntar, a soma na prática é uma junção. Uma falta de 5 com um excesso de 7, eu continuarei tendo um excesso, só que agora de 2. Então, a soma de menos 5 com mais 7 será mais 2. E se eu tiver um excesso de 5 com uma falta de 7? Claro que a lógica é a mesma. Na soma de mais 5 com menos 7, eu terei então, manterei uma falta, agora uma falta de 2. Então isso também nos permite definir uma regra. Na soma de dois números com sinais diferentes, nós conservaremos o sinal do que tem maior valor absoluto e efetuaremos a diferença entre esses valores. Então, na soma de menos 5 com mais 7, mantemos o sinal do que tem maior valor absoluto, portanto, do 7, ou seja, o sinal positivo, e efetuamos a diferença do valor absoluto de 5 de menos 5 com o valor absoluto de mais 7, que será 2. Da mesma forma, na soma de mais 5 com menos 7. O 7 tem maior valor absoluto, portanto, mantemos o seu sinal e efetuamos a diferença entre o valor absoluto do 7 e do 5. Portanto,